Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vou tentar uma coisa nova, ó. Estou tentando gravar, né, do lado de fora da minha casa, né, pra vocês também não ficarem entediados com os vídeos. Então, muito provavelmente que vai ter barulho de carro, vai ter barulho de cachorro, vai ter barulho de passarinho, enfim, né, de tudo um pouco. Então tá, hoje nós vamos começar o segundo reinado, né? Vamos então descobrir aí como foi esse período com o nosso Dom Pedro II, né? Já que eu comentei com vocês que, na verdade, ele foi o cara, né? Tudo de errado que o pai dele fez, o Dom Pedro I, ele não repetiu aí no reinado dele. Bem pelo contrário, o Pedro de Alcântara, né? No caso, Dom Pedro II, ele foi criado, gente, ele foi educado para governar o nosso país, para ser o nosso imperador. Então ele tinha a melhor educação, ele falava mais 5 línguas diferentes, assim, ó, ele estudou muito sobre política, ele estudou muito sobre administração, ele até é considerado o nosso primeiro fotógrafo do Brasil, porque ele era muito assim ligado nessas novas tecnologias, né? Então ele gostava muito do telefone, enfim, câmeras fotográficas, tudo assim que não vai mijar no meu vídeo. Enfim, ele foi um cara bem diferente, um cara muito culto aí, né? E educado. E vocês vão ver que a forma dele governar era totalmente diferente da do pai dele. Até a vida pessoal dele, você não vai encontrar, por exemplo, escândalos, histórias, porque ele viu que, por exemplo, o Dom Pedro I, enquanto ele era fanfarrão, né, com aquela vida escandalosa, ele também era um cara muito explosivo, então ele acabava tomando decisões, né, com sangue quente, porque eu que mando aqui e tal, né, um exemplo disso foi a Constituição, né, que ele falou, não aceito, ela não é digna de mim e tal. Então, Dom Pedro II não era assim, gente. Bem pelo contrário. Se a gente recordar aí do primeiro reinado, do período regencial, se nós lembrarmos aí do período regencial e do primeiro reinado, gente, nós vamos ver que foi um período bem conturbado, com muitos conflitos internos, né? Certo? Então, a gente diz que esse período do primeiro reinado e do período regencial, o Brasil ele vivia uma paz externa e um conflito interno. Então, ele tinha paz com os outros países, mas ele tinha muito conflito interno. Agora, com o Dom Pedro II, nós vamos viver um período de paz interna e conflitos externos. Não que a gente teve alguma guerra, alguma coisa assim, mas ele vai se ver em conflitos aí com a Inglaterra, por exemplo. Ele vai se ver em vários conflitos aí, mas aqui dentro tá tudo numa boa, então tá tudo certo. Vamos falar primeiro da política. Lembram daqueles 3 partidos que tinham? Né? Lá no primeiro reinado, e aí depois no período regencial, os conservadores, os liberais exaltados, e aquele meio termo ali, né, que eram os liberais um pouquinho não tão exaltados. Então, tô com medo de ter formiga aqui no chão. Agora, nesse momento, nós vamos ter 2 partidos políticos principais, assim, né? O Brasil basicamente fica dividido entre os conservadores e os liberais, ponto. E aí eles recebem o nome de Saquaremas e Luzias. Sim, os Saquaremas, eles são os conservadores, gente. Eles são chamados assim porque a maioria desses conservadores moravam em Saquarema. Olha só que criatividade. E os Luzia moravam em Santa Luzia? Não, mas os liberais eles eram chamados de Luzias porque teve um grande conflito ali em Santa Luzia, onde os liberais perderam feio um conflito, então eles são chamados de Luzias. Sim, esse negócio de hashtag e mistura nome naquela época acho que não ia dar certo não, né? Porque eles não tinham criatividade. Aí basicamente assim, ó, quais eram os ideais desses grupos políticos, né? Gente, os conservadores, eles tinham mais aquela questão de centralização de poder, sabe? Então, assim, ó, deixa ali o imperador comandando tudo. Eles tinham muito essa visão, assim, de
centralizar o poder, tá? Tanto é que a grande maioria aí dos conservadores eram os caras que tinham grana, né, gente? Os comerciantes, as elites e, enfim, essa galera aí. Churrascaria Indaial. Tudo numa boa. R$19,90, vou lá. Gente, e os liberais, eles eram basicamente formados aí pela galera de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tá? Esse grupo aí vai fazer muito estrago ainda na nossa história do Brasil, tá? Então, assim, vai vendo. E os liberais, eles tinham mais aquela ideia de descentralização de poder, né? Eles queriam mais autonomia, né? Autonomia para as províncias aí, né? Que no caso seriam os estados, né? Na época eram províncias. Então eles queriam mais essa descentralização de poder e, né? Cada província lida com seus problemas como quer, enfim, se desenvolve, né? Então, mais autonomia para as províncias. Essa era a diferença dos dois. Aí assim, vocês lembram como o Dom Pedro I resolvia os problemas dele? Ele simplesmente rasgava as coisas, os documentos, dissolvia a Assembleia, lembram? E decidia sozinho. O Dom Pedro II, não. Então, esse cara, ele teve assim uma genialidade para lidar com essa situação entre os dois grupos políticos, que assim, até hoje é muito lembrado. Quem sabe talvez em um Enem, algum vestibular que vocês forem fazer, vai aparecer essa imagem aqui, ó. É basicamente o Dom Pedro II aí segurando, né, um partido político de cada lado e ele tá num carrossel. Por quê, gente? Porque assim, esses dois grupos políticos, eles tinham muitos embates, né? E aí o Dom Pedro II simplesmente começou a fazer um rodízio aí, né, desse parlamento, né? Quando a gente fala em parlamento... Ai, peraí, vamos mudar de posição. Quando a gente fala em parlamento, a gente está falando desse grupo de pessoas aí que decidiam, né, o que ia acontecer, né? Decidiam, assim, né, ajudavam nas decisões, né, gente? E aí ele simplesmente, ele fazia o quê? Não que isso era uma regra, né, que estava na Constituição, mas quando dava um ano, ele simplesmente dissolvia a Assembleia, tirava todo mundo e formava uma nova. Aí quando ele fazia isso, gente, ele simplesmente pegava o outro grupo político. Então é basicamente assim, ó. Ah, beleza, agora eu vou formar aqui a Assembleia Legislativa, né? O grupinho aí que ajuda nas decisões políticas. E eu vou pegar, deixa eu ver. Ah, vou pegar aqui os conservadores. Bora, vamos lá. Daí os liberais ficavam, né? Bravos. Aí dava um ano, ele dissolvia. Agora eu vou pegar os liberais. Aí ele pegava os liberais. Daí, sabe? E assim por diante. Só que chegou num momento em que eles já não se revoltavam mais. Então isso acabou que gerou uma paz. Porque não adiantava os conservadores brigarem e quererem tirar os liberais do poder, porque daqui a pouquinho eles estariam no poder. Entendem? Então nesse carrossel aí, né? Ele está equilibrando os dois partidos políticos. Ele transformou, assim, um momento de paz política no Brasil. Então foram basicamente 50 anos de paz entre esses dois partidos políticos, tá, gente? E aí eu preciso falar para vocês que isso que o Dom Pedro II fez é chamado de parlamentarismo às avessas. Vou colocar aqui. Parlamentarismo às avessas, gente, é porque assim, ó, quando a gente fala em parlamentarismo, a gente está falando que o povo, nós, elegemos os parlamentares e, né, elegemos os ministros. Assim, ó, o poder vem de baixo para cima. Nós vamos escolher os representantes, né, para, enfim, tomar as decisões, certo? E ali, o que o Dom Pedro II estava fazendo? Ele estava escolhendo os parlamentares. Então, por isso que é parlamentarismo às avessas. Eu preciso falar esse termo porque vocês precisam conhecer.
Aí foi nesse momento, gente, agora eu vou olhar na colinha. Em 1848 que aconteceu a última revolta, assim, por independência, né, da província. Por exemplo, independência provincial que se fala. Enfim, foi a última rebelião provincial, gente. Foi lá em Pernambuco, foi a última rebelião onde uma província pedia a separação, pedia a sua independência, né? E assim, lógico, novamente, ela terminou de uma forma bem agressiva, né? Violenta. Os líderes foram todos presos, aqueles que não morreram em combate foram presos, tá? Inclusive, isso começou pelo fato de que, lógico, Dom Pedro II escolhia os presidentes das províncias e ele escolheu um cara lá que eles não gostaram e aí deu o que deu. Então ele escolheu alguém que eles não gostavam e aí não deu certo, né? Eles começaram essa rebelião. Mas também foi rápido e logo foi encerrado e foi a última e tudo ok. Daí, gente, a gente precisa falar da economia da época, né? A economia dessa época do Segundo Reinado, ela era basicamente, ela girava em torno do café, tá, gente? O café era o único produto que o Brasil exportava, e isso era muito importante. Então, assim, ó, primeiro a gente precisa entender, vocês entendem a visão do Dom Pedro II? Porque foi ele que, ele era apaixonado por café, então ele trouxe o café para o Brasil, porque o café não é nativo do Brasil, ele trouxe isso para o Brasil e eles começaram a plantar, né? Porque os Estados Unidos era um grande consumidor de café. Pensa, Dom Pedro II viu que os Estados Unidos era um grande consumidor de café, então ele traz o café, né, para plantar no Brasil e eles percebem que as terras ali do Sudeste, então a gente está falando de São Paulo basicamente, essas terras, elas são muito propícias aí, elas são ótimas para plantar café. E aí, então, São Paulo começa a ser um grande produtor de café. Imagina aqueles grandes latifúndios, né, gente? Lá, lembra das capitanias hereditárias? Então, aqueles grandes latifúndios, eles começaram a plantar muito café e isso foi muito bom para a economia do Brasil. Só que aí entra a questão de quem trabalhava nessas fazendas de café. Lógico que os escravos, sim, tinha os escravos. A gente vai perceber que um dos conflitos externos aí de Dom Pedro II era justamente essa questão dos escravos, né? A Inglaterra estava forçando ali, estava fazendo pressão para que não houvessem mais escravos no Brasil, eles queriam acabar com a escravidão. Justamente porque eles estavam na Revolução Industrial, né, gente? Eles queriam vender os produtos, então eles queriam que esses escravos fossem assalariados, porque senão quem que ia ter dinheiro para comprar os produtos que eles vendiam? Não tinha como, né? Então eles começam a fazer essa pressão aí, e aí uma coisa que já não acontecia mais era o tráfico de escravos. Então, por exemplo, essas grandes fazendas de café precisavam de mão de obra. Só que não podia mais mandar vir escravos de fora, porque o tráfico estava proibido, né? A Inglaterra estava ali, ó, só cuidando dos navios e eles tinham autorização para prender qualquer navio negreiro aí, né? E ponto final. Então, o que acontece, gente? Eles começaram a incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil. Sim, agora vai chegar o momento que, se você é de família italiana ou alemã, agora é o momento que a família de vocês começam a vir para cá, os bisavós, tataravós, enfim, toda essa galera. Então, o Brasil começa a incentivar a vinda desses imigrantes. Então, basicamente, gente, os imigrantes italianos foram para São Paulo, ali, né, para a região sudeste, trabalhar nessas grandes fazendas de café. E os alemães preferiram vir mais para cá, então vieram mais para o sul, né, para o Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, enfim. Só que assim, né, gente, o que acontece? A gente vai ter a mão de obra escrava e nós vamos falar sobre a escravidão. A gente vai ter um vídeo, uma aula só sobre a escravidão no Brasil e como ela começou, como ela, né, terminou. E aí a gente vai ter um vídeo, uma aula só sobre, eu falo vídeo, mas é aula, né, gente? A gente vai ter uma aula só sobre a imigração no Brasil. Então esses imigrantes, gente, eles vinham com a promessa de uma vida melhor. E aí, por que eu tô falando nisso? Porque agora vai acontecer uma coisa muito, muito importante para a nossa história. Sim,
muito importante, que se chama, tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Que se chama Lei de Terras. Em 1850 foi criada a Lei de Terras. Tudo pelo nosso querido Dom Pedro II, inteligentíssimo, sim. Ele cria essa Lei de Terras porque funcionava mais ou menos assim, gente. Se eu chegasse aqui e tivesse uma terra que não está sendo ocupada, eu poderia me apossar dela. Então eu vou começar a usar, eu vou começar a produzir, né? Então isso gera impostos. Então isso era maravilhoso. Poderia ser feito isso. Né? Lembro, daí tinha as capitanias hereditárias, as Seis Marias. Então, as Seis Marias era basicamente isso, né? Você podia se apossar aí de uma terra que não estava sendo habitada, mas você tinha um prazo para produzir nela, né? Para gerar riquezas para a coroa. Só que agora não tinha mais isso. Agora tinha a Lei de Terras. Então, a partir de 1850, para você ocupar uma terra, você tinha que comprar ela. Ah, mas não tem dono. Então, você paga para a coroa. Entenderam? Se não tivesse essa Lei de Terras, talvez hoje ainda a gente pudesse chegar em terrenos desocupados e ocupá-lo, né? Mas tudo bem. Então, gente, eles começaram a falar para esses imigrantes, né? Venham para o Brasil, para os italianos, enfim. Depois vão ter outros imigrantes, né? Mas esse primeiro momento é mais os italianos e os alemães. Então, eles falam para essa galera vir. E quando eles chegam aqui, eles são pobres. Imigrantes pobres não têm dinheiro para comprar um terreno, então eles acabam indo trabalhar para os grandes fazendeiros, né, os grandes senhores de terra. E aí acontece uma coisa bem ruim, gente, porque assim, ó, primeiro que existiam duas formas para esses imigrantes virem para cá. A primeira forma era um sistema de parceria, sim. Por exemplo, eu sou uma grande senhora de terras e aí eu pego e chamo lá os imigrantes, pago a vinda deles para cá, a passagem da família deles, a estadia aqui, o alimento, tudo. Só que isso acaba prejudicando esses imigrantes, porque eles chegam aqui já devendo dinheiro para o senhor da terra. Eles já me devem, entendem? Então eles vão vir trabalhar para mim já me devendo dinheiro e isso só vai aumentar. Essa dívida ela vai aumentando cada vez mais. Então isso torna quase impossível para esses imigrantes deixarem de trabalhar para mim, entenderam? Então, isso começou a prejudicar muito a imagem do Brasil. Tanto que a Itália, nessa época, fez até, quando eles perceberam o que estava acontecendo com esses imigrantes, eles começaram a fazer uma campanha desincentivando as pessoas de virem para cá, sabe? Então, porque justamente tinha essa situação. Aí, sabendo disso, né, o Dom Pedro II, lógico, né, foi lá e resolveu essa situação, né? Aí mudou pra... Deixa eu ver minha colinha aqui. Para imigração subvencionada, então assim, era o governo, então, Dom Pedro II que ajudava esses imigrantes a virem para cá, então eles não chegavam tendo dívidas com os senhores de terra, né, então acabou que auxiliou bastante, né, a imigração a realmente dar certo e ser bom para eles. Então é isso, gente. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esses conflitos, né, de Dom Pedro II, os conflitos externos, tá? Mas já adianto para vocês que tem a ver com a escravidão, tem a ver com a exportação do café, tem a ver com o que a gente deve para a Inglaterra, então tem tudo a ver com isso, tá, gente? Uma série de coisinhas, mas vocês vão ver que Dom Pedro II, ele vai resolvendo tudo com muita sabedoria aí, né, nessas questões. E aí depois a gente vai ter uma aula só sobre a escravidão no Brasil, que foi um período bem ruim, mas que basicamente construiu a nossa economia, né? Enfim. E nós vamos falar também sobre os imigrantes. Porque, por exemplo, assim, ó, agora a gente tá vendo assim, vocês já devem ter escutado muito sobre cana, né? Ai, cana-de-açúcar, 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 certo? Os senhores de engenho e tal. Vocês lembram quando tinha as capitanias hereditárias, quando começou o povoamento aqui do Brasil? Era só cana-de-açúcar. Então o Nordeste estava assim, ó, no auge econômico. A gente vai ver Salvador sendo a nossa capital. Vocês lembram disso? Espero que lembrem. E agora a gente está vendo o que? A era do café. Se o café está em ascensão, gente, quer dizer que a cana-de-açúcar está aqui, ó. Tá? Então, assim, acontece
que o Nordeste ele acaba se prejudicando muito economicamente. Aí a gente vai ver assim, tá, mas então por que Dom Pedro II mandou vir imigrantes, né, para o Brasil, sendo que tem um monte de mão de obra lá no Nordeste que poderia ter vindo para São Paulo para trabalhar? Gente, aqui a gente vai falar muito sobre preconceito também. Sim, discriminação. Agora a gente vai ver um momento do Brasil, onde lá quando a gente falar dos imigrantes, que se chama branqueamento do povo brasileiro. Sim, o Dom Pedro II tem essa brilhante ideia de começar esse branqueamento, porque tem muitos negros e isso não era bem visto não pelos países, e nem pelo imperador, e nem pelo Brasil, nem pela elite, nem por ninguém. Então a gente está falando de uma época onde a escravidão ainda estava acontecendo, mas ao mesmo tempo estavam nascendo negros livres, né, ou mestiços, e isso não era bom para a imagem do Brasil, né? Então ele começa esse branqueamento, sim, com os imigrantes. Aí o Dom Pedro II ele incentiva, aí a gente vai estudar isso mais a fundo, mas ele incentiva, por exemplo, a união interracial, né, entre esses imigrantes brancos europeus com, né, os negros, os mestiços, e aí a gente vai ver o negro, o mestiço, e aí vai indo até o branqueamento por completo. Então a gente vai estudar isso bem a fundo quando a gente falar sobre a imigração no Brasil, ok? Então qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp ou e-mail, e é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.